Olá, seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio de Última Instância, onde diferentes perspectivas se encontram. Meu nome é Lorena Campos, eu sou advogada previdenciarista e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito ilustre e está aqui conosco Sabrina Campos, ela que é contadora, perita judicial, especialista em finanças e CEO do escritório Bril Contabilidade. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Sabrina, sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, vamos começar. Sabrina, seja bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui. E nós vamos primeiro conhecer a Sabrina. Quem é Sabrina Campos? Primeira pergunta. Como era você antes da contabilidade? Gente, antes eu trabalhava no supermercado. Nossa, é extremamente sofrido. Sim. Muito. E assim, é um trabalho que, se você não tomar um outro rumo da sua vida, você fica nele o resto da vida. É um trabalho pesado, né? Muito pesado, bem cansativo. Sim, carga horária, né? Isso. Muito difícil. E verdade. Então, assim, em que momento que você percebeu, assim, que queria seguir esse ramo, essa profissão de ser contadora? Assim, eu não tive um momento específico. Veio a partir desse trabalho que eu trabalhava no setor fiscal, apesar que eles me consideravam a mais com tempo livre, então eu acabava fazendo várias coisas. Mas a partir do meu trabalho no setor fiscal é que eu comecei a ter interesse na área, porque já era algo que eu fazia. Então, naquele momento, eu achei que seria mais fácil para mim já começar numa área que eu já estava mais ou menos habituada. E foi daí que eu decidi começar a cursar a contabilidade. Interessante. Então, teve uma relação com o que você já trabalhava, né? Então, pessoal, isso é interessante porque, às vezes, você está insatisfeito no seu trabalho, né? Às vezes é um trabalho que não te valoriza ou não tem glamour, né? Mas você vê que você pode tirar algo bom daquilo, igual a doutora Sabrina, ela tirou ali uma inspiração, ela descobriu algo que ela gostava. Então, isso também é importante, né? Por mais que a gente esteja numa situação que não é o que a gente queria, a gente ainda consegue tirar lições daquilo e descobrir também quem a gente é. Nem tudo é totalmente ruim. Claro. Tem sempre alguma coisinha boa ali. Claro, a gente sempre pode tirar algo bom dessas experiências. Isso é muito interessante. E teve assim, durante esse tempo que você tomou essa decisão, teve alguém, algum profissional, ainda que distante, que te inspirou? Na verdade, não, porque era uma época em que a gente não tinha muito acesso à internet, não era como era hoje. Para vocês que são novatos, a gente é da época onde tudo era mato. Não revele a nossa idade, por favor. A gente não tinha tantos acessos. Então, para você conhecer outros profissionais naquela época era muito, muito difícil. Não é igual hoje, que você pega ali teu celular, assiste vários vídeos, conhece pessoas de todos os cantos do mundo. O início é de uma outra época. Então, assim, eu não tenho alguém em específico que me inspirou. Depois que eu já estava cursando, aí você conhece seus professores, são pessoas, né, que já estão há mais tempo na área, aí você começa a ter inspirações nessas pessoas. Mas para começar mesmo, eu não tive. Pessoal, isso aqui é interessante, né? Você vê que a pessoa é desbravadora, né? Ela não tinha referência e ela se tornou a referência. Então, isso é muito importante. Às vezes você não tem quem te incentiva, sabe? Mas é você por você mesmo, né? E compartilhando dessa experiência que a doutora Sabrina está relatando, quando eu optei por fazer direito, eu era a segunda pessoa da minha cidade a escolher esse curso. Inclusive, ao invés de receber incentivo, Sabrina, eu recebi desestímulos. Sim. Uma vez no ponto, esperando o ônibus para a faculdade, uma pessoa falou comigo que eu poderia até cursar direito, mas eu não passaria na UAB, porque eu não teria tempo suficiente para estudar. E porque eu estudava à noite. Então, assim, você vê que pessoas como a gente, né, que passou por essas situações, e como você também que está assistindo, eu tenho certeza que as dificuldades, elas não são comuns, né, e pessoas que venceram,
transpuseram essa barreira, né? Essas Muito dificuldades interessante. ainda existem muito, não é todo mundo que consegue só estudar. A maioria dos jovens precisam dividir o tempo entre trabalho e estudo, porque senão não consegue formar, porque às vezes os pais não conseguem pagar por aquela faculdade. Então ele tem que dividir o tempo Exatamente. entre trabalhar e estudar, e dificulta mais ainda essa questão até você chegar no final do curso. E engatando nisso que você falou, doutora Sabrina, como que era a sua jornada no período da faculdade? Como que você fazia? Horário de trabalhar, de levantar, de parar para ir para a faculdade, de almoçar, tomar café, voltar? Como que era essa dinâmica? Explica para o pessoal. Então, esse foi um período bem complicado. Eu tive que fazer um acordo, né, no trabalho, porque naquela época a gente trabalhava 12 horas por dia. Então, pegava de 7 da manhã até as 7 da noite com 1 hora de almoço, de segunda a sábado. Eu tive que fazer um acordo para eu conseguir sair mais cedo para ir para a faculdade. Aí eu passei a trabalhar de 7 da manhã às 4 da tarde. Então era o tempo de eu chegar em casa, tomar um banho, tomar um café e já descer para o ponto de ônibus. E eu só voltava para casa de novo lá para 11h30, meia-noite, para acordar no outro dia às 6 da manhã e repetir isso. E no sábado eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, para compensar as horas que eu perdi durante a semana. Perdi entre aspas, porque o meu trabalho continuava sendo entregue. Sim, pessoal, olha para você ver, isso é muita vontade de vencer, né? Muita garra, porque não é uma coisa simples de se fazer. Isso aí cansava não só o corpo, né? Cansava a mente também. São várias horas de carga horária de trabalho e eu ainda tinha trabalho da faculdade. E detalhe, pessoal, ela vai contar para nós aqui. Onde você residia e onde você estudava nessa época? Tá, eu ainda moro na mesma cidade, que é Fernando Storinho, e eu fazia faculdade em Caratinga, dá mais ou menos uns entre 90 a 100 quilômetros de distância. E sim, eu tentei mudar para lá, eu procurei um emprego lá, mas na época eu não tinha muitos contatos e acabou que eu não consegui me mudar para lá. Então eu fazia esse trajeto todos os dias. Pessoal, isso é uma coisa muito complicada, mas eu acredito ainda hoje, né, Sabrina, que existem muitas pessoas que estão nessa trajetória tão complicada, né, mas o final vai valer a pena. Sempre vai. Né? Nós vamos falar disso mais pra frente. Então, Sabrina, qual foi o maior medo que você tinha durante a faculdade? Você estava cursando ali, qual que era o medo que alimentava você nesse período? Eu acho que eu não consegui terminar o curso, porque existem várias questões que pode te fazer não conseguir terminar um curso. Então eu tinha muito medo disso acontecer no meio do caminho e eu não consegui terminar, porque quando você tem esses tipos de trabalho, né, não estou falando que não é um trabalho digno, porque mas quando você tem a vontade de mudar de vida, aquela chance, a pequena chance de te interromper, esse teu sonho, esse teu plano, te dá medo. Com certeza. Porque eu vivia um momento que se eu perdesse meu emprego, eu ia ter que interromper minha faculdade. Porque eu não ia conseguir, eu ia tirar dinheiro de onde? Exatamente. Isso também é importante, que a gente vai descobrir uma outra coisa. Doutora Sabrina, você pagava a sua faculdade de forma integral? Como que era feito? Não, era parcial. Eu consegui 50% pelo ProUni, que é um programa muito importante para jovens estudantes. E aí eu pagava metade e a outra metade era pelo ProUni. Muito importante isso. E eu compartilho dessa experiência porque eu também tive 50% de ProUni e eu posso garantir para vocês, se não fosse o ProUni, eu não teria me formado. Então, assim, essa é uma das relevâncias, né? Um dos critérios que a gente pode enaltecer um programa social, né? Porque eu acredito que muitas pessoas ainda hoje são beneficiadas, né, com esse programa. E acaba sendo um programa, de fato, inclusivo, né? Para a inclusão social. Para dar a possibilidade daquelas pessoas que realmente não têm condições financeiras de se formar, né? De ingressar numa faculdade. E realizar um sonho, né? Porque ter uma profissão, querendo ou não, ela é um sonho. Né? Então, doutora Sabrina, mais uma coisa. Você pensou em desistir nesse período? Não. Nesse período de maior dificuldade? Não. Nunca? Nunca pensei em desistir. Espírito forte, gente. Nunca pensei. Temos que bater palmas para a doutora Sabrina, é um espírito forte. Outra coisa.
nesse período assim, é tudo difícil, né? Foi uma caminhada árdua, mas teve alguma coisa, algum momento que você falou assim, esse é o momento mais difícil que eu estou enfrentando? No período do curso? Do curso, isso, durante a sua formação. Eu acho que o TCC. Eu tive algumas questões um pouco polêmicas com o professor e acabou que ele era meu orientador e por essas questões eu acabei fazendo tudo sozinha, sem nenhum tipo de orientação. Então, quando eu consegui apresentar e fui aprovada, parece que eu perdi assim, uns 20 quilos. Meu Deus. Porque foi assim, foi bem tenso a questão do TCC. Era uma pressão, né? Sim. E ao mesmo tempo sentindo um abandono, né? De uma orientação, era uma coisa que estava fazendo a primeira vez, né? Não tinha experiência. E assim, a questão com o professor era algo sério, era algo grave. E acabou que juntou tudo, ele meio que quis descontar em mim, porque eu fiquei do lado de algumas pessoas na turma, ele descontou, então agora você se vira e faz sozinho. Então, assim, foi bem pesado. No caso, ele levou para o pessoal, né? Sim, levou para o pessoal. Isso também, pessoal, a gente aprende na faculdade, profissionalismo. Aí ela aprendeu com esse professor como não ser, né? Não deixe de ter aprendido. Alguma coisa. A gente sempre aprende alguma coisa das experiências. Então, Sabrina, agora olhando para trás, por tudo que você viveu nesse período aí de formação, o que você diria para Sabrina estudante? Como uma forma de consolar ela, de dar esperança para ela, o que você diria olhando para trás? Eu diria para ela perder a timidez mais rápido. Porque a timidez não leva a gente para lugar nenhum. E eu acho que naquela época, e até um pouco depois de formada, eu acho que eu perdi algumas oportunidades porque eu não tinha coragem, eu era muito tímida, muito vergonhosa, sabe? Por mais que não pareça, mas eu ainda sou tímida, mas hoje eu trabalho isso muito melhor. Eu acho que naquela época, ser tímida me atrapalhou muito. Uhum. Você se lembra de alguma oportunidade perdida por isso? Que você pensa assim, nossa, se eu tivesse feito isso, teria dado certo? Assim, não em específico, mas para você ter ideia, eu tinha medo das pessoas. Uhum. Eu tinha um professor em questão que eu admirava muito ele, mas eu tinha muito medo de conversar com ele. E ele foi uma pessoa que tinha me oferecido, se eu quisesse uma ajuda, ele me ajudaria, e eu tinha medo de conversar com ele. Então eu acho que isso me atrapalhou, não só nessa situação, mas em outras também. Entendi. Isso é uma coisa interessante, porque o medo, ele é algo do ser humano, né? O medo, ele funciona até como prolongador da nossa vida, né? Por que a gente não salta de uma certa altura? Por medo, e esse medo acaba nos protegendo, né? Sim. Só que existe um limite, né? Vai ter um certo tipo de medo que ele vai acabar te prejudicando. Então é importante a gente reconhecer, né, que a doutora Sabrina deu o primeiro passo, porque você só vence alguma coisa se você reconhecer aquilo antes, né? Então reconheceu, começa a tratar, né, para mudar, para melhorar, porque todo mundo tem medo. Eu vou falar um medo comum, falar em público. Nossa, é terrível. Eu acho que 90% das pessoas tem medo de falar em público. Pra você ter ideia, no dia que eu apresentei meu TCC, eu tava toda arrumadinha e tal. Quando eu terminei, que foram tirar as fotos, eu tava com o cabelo todo esgandaiado. E eu não mexi no cabelo, porque eu tava com a mão ocupada passando o slide. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei toda descabulada. De nervoso, sabe? É uma coisa muito esquisita que acontece com a gente. Quando eu tô muito nervosa, eu suo demais, assim, horrivelmente. Ataca a sudorese. Então, doutora Sabrina, para fechar essas perguntas sobre a formação da doutora, qual conselho você daria para quem está cursando hoje contabilidade ou quem ainda quer cursar? Não desista. É uma área um pouco complicada, ela é dominada já pelos contadores mais antigos, mas existem assim muitas ramificações, muitas áreas que você pode escolher atuar e vai dar certo. Perca essa timidez se você tiver, explore a internet, e assim, é claro que não é para você vender serviços que você ainda não pode, se você ainda não for formado, mas já comece a criar um público que esteja te esperando quando você terminar seu curso. Hoje a internet é muito importante, então não deixe de usar essa ferramenta,
por conta de vergonha. Exatamente, a internet ela é poderosíssima, porque você pode ser um excelente profissional, mas se ninguém sabe o que você faz, você não vai ter, né, não vai garantir ali uma clientela. Então, a internet é uma forma de você expor como você faz o seu trabalho, né? Não quer dizer que você vai ficar postando casos de clientes, isso existe a ética também na profissão. Exato, mas é um meio de você mostrar quem você é, o que você faz, né? E como a doutora bem explicou, já atrair um público, né? Já preparar a sua caminha para deitar no futuro. Então, agora nós vamos falar da profissão em si. O que ninguém conta sobre ser contador, Sabrina, que você só descobriu na hora que começou? Que é difícil e, vamos ser sinceros, não é tão lucrativo assim. Sim, dá pra você viver bem, dá pra você ganhar dinheiro, mas você não vai ficar milionário, tá? Eu, quando estava estudando, achava que com 10 anos ia ficar milionária. Não foi dessa vez. Eu acho que todo estudante pensa isso. Eu jurava que com 10 anos de profissão eu ia estar milionária. Aposentando já. Nossa, 10 anos aposentando seria excelente. Muito. Qual o maior mito da profissão? Que falaram, Sabrina, vai acontecer isso. E você viu que na prática não aconteceu. Teve alguma coisa nesse sentido? Não, assim, nesse sentido não. O que acontece muito é as pessoas falarem que a gente trabalha para o governo, né? Sério isso? Meu sonho seria trabalhar para o governo. Sim, eles acham que, tipo assim, que porque a gente emite as guias dos impostos, regulariza e tal. Você só quer que eu pague imposto, você está trabalhando para o governo. Essa é novidade, eu não sabia disso. A fama que a gente tem é essa. Gente, que fique claro, tá? Que o contador não trabalha com o governo, não. O que ele passa para a pessoa é uma cobrança que o próprio governo já está fazendo, né? São as obrigações que ou a pessoa física ou a empresa já precisa cumprir. Que são impostos, esse tipo de coisa, né? A nossa função enquanto escritório é passar as suas obrigações. Você já teria que fazer, a gente só está encurtando o caminho. Ao invés de você pessoalmente fazer, a gente faz para você ser sua parte. Tornando o caminho mais fácil, né? Isso. Então, doutora, existe, né, durante a sua profissão, que você estava trabalhando como contadora, alguma situação engraçada que aconteceu, que você se lembre, que te marcou, que você possa compartilhar conosco? Em questões de escritório, não, mas na perícia, sim. Porque quando a gente... Você me desculpa, que eu sei que você é advogado, mas quando a gente trabalha com advogado, nossa, é tudo muito difícil. Então já existiram algumas perícias em que eu fui chamada de burra, assim, porque quando você é perito judicial, você não tem um lado, você não está ali para pender para nenhum lado. Você analisa os documentos e responde os quesitos que as partes estiverem perguntando. Mas as defesas, né, para puxar o juiz para o seu lado, acaba tirando a sua inteligência. E assim, ele falou com palavras chiques, mas me chamou de burra e eu me lembro disso até hoje. Acho que eu nunca vou esquecer essa questão. A gente não esquece, né? Com certeza, não esquece. E em minha defesa, tá? Existem advogados e advogadas, a gente sabe, assim como existem pessoas e pessoas, né? É completamente antiético, é deselegante você atacar a pessoa do profissional, tá? Quando você está num processo judicial, o que se discute ali não são pessoas, são teses, tá? Então é errado você atacar o trabalho de um perito denotando as características do perito. Isso é completamente errado. O que você vai atacar ali são as teses do laudo, que foi apresentado no laudo. Jamais o profissionalismo. E, para não dizer que isso só acontece com contadores, eu também já fui desqualificada em processos e por perito. Por perito médico. Perito médico exatamente. Perito médico atacando também a minha inteligência ou a falta dela, se é que vocês me entendem, né? Então, assim, acontece porque, infelizmente, existem pessoas e pessoas, e tem pessoas que não são profissionais, e tem pessoas que até são profissionais, mas são deselegantes, né? E isso não é uma coisa correta, isso não deve acontecer de forma nenhuma.
né? E não só no âmbito judicial, mas na vida. Quando você está conversando com alguém que você não concorda com a opinião dessa pessoa, você não tem que atacar essa pessoa. Você pode discordar educadamente das ideias dessa pessoa e nunca atacar, né? Infelizmente, né, Sabrina, hoje em dia está assim. Está tudo muito polarizado e as pessoas confundem opinião com a identidade. Leva muito pro pessoal, né? Às vezes não é pessoal, você pode discutir a ideia, mas não discutir a pessoa e o porquê da pessoa acreditar naquilo. Não tem como. E o fato de você ter uma ideologia, uma ideia, não quer dizer que a sua identidade se funde com essa ideologia, com essa ideia, né? Não é porque você adota determinado entendimento para certas coisas na vida que você é aquilo. Identidade e o que você entende são coisas distintas, né? Não são uma coisa só. E, infelizmente, hoje tem ocorrido essa mistura, né? E, infelizmente, isso entra dentro do âmbito processual também, infelizmente. Então, doutora, qual o erro que você vê com maior frequência que as pessoas cometem, que está dentro do âmbito da sua profissão? O esquecimento. Por mais incrível que possa parecer, o esquecimento é o que mais faz as pessoas errarem. Esquece de fazer a declaração do imposto de renda e aí vai declarar atrasado, tem uma multa para pagar. Se tiver imposto a pagar, vai ser imposto e multa. Então, assim, o esquecimento custa caro. Ele faz você pagar muito mais do que você deveria estar pagando. Já teve casos nessa questão do imposto de renda, da pessoa ter esquecido, ela ia ter restituição para receber, mas como tinha multa para pagar, acabou não recebendo nada. Então, o maior erro das pessoas é o esquecimento. No direito, a gente até tem uma frase, uma máxima que a gente repete, que é: o direito não socorre os que dormem. Então, essa questão de esquecer é muito prejudicial, né? Pode prejudicar um direito e te fazer pagar coisas que não precisaria pagar, né? Então, assim, por isso que é importante também a gente contar com a ajuda de um contador, sabe? Sim. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente tem muita coisa na cabeça, muita coisa para fazer. Quem é que não está correndo, feito um ratinho, né, naquelas rodinhas lá? Tá todo mundo desse jeito. Então, o esquecimento, ele faz parte. E a gente tem que adotar mecanismos para burlar esse esquecimento aí, para não trazer prejuízo, né? Então, contar com a ajuda, o auxílio de um contador é essencial. Eu poderia fazer minha declaração de imposto de renda sozinha. Eu tenho capacidade mental, eu acho, né? Você sabe fazer. Se eu pesquisar lá, eu vou conseguir fazer, mas eu prefiro a ajuda da minha contadora aqui, porque eu não quero me esquecer, e eu provavelmente me esqueceria. Por quê? Porque eu estou lembrando dos prazos dos processos dos meus clientes, então eu acabo esquecendo das minhas coisas, então eu passo as minhas coisas para outras pessoas fazerem para mim. Um auxiliando o outro. Exatamente, então a gente sempre precisa um do outro, e eu preciso muito da minha contadora, eu conto com o auxílio dela, porque sem ela eu já estaria em dificuldade, né? Tanto que eu tinha um CNPJ aberto que eu simplesmente achei que tinha fechado. Quando descobri, eu devia muito dinheiro, mas quem descobriu foi a minha contadora. Então você vê a importância de ter um contador de sua confiança, né? O esquecimento, ele é de fato uma coisa problemática, que a gente tem que lutar para não cair nisso, né? Agora, doutora Sabrina, como eu sou advogada, previdenciarista, tenho umas dúvidas minhas mesmo, e que eu vejo, né, com os meus clientes, nas ações que eu trabalho, que eu queria tirar com você. Vamos lá, se eu souber. Vamos lá. Você que é trabalhador rural, que está nos assistindo, presta atenção. Qual que é a importância para o trabalhador rural, para o produtor, manter a sua terra regularizada? Bom, há vários motivos, né, para se manter a terra regularizada. Se você quiser vender, a sua documentação já está tudo ali. Se você quiser arrendar essa terra, a documentação está tudo ali. Se você precisar fazer um empréstimo no banco, o banco vai pedir essa documentação da terra. Se você quiser aderir a programas do governo que são destinados a produtores rurais, você precisa ter essa documentação. Então, assim, são vários os motivos para você manter essa documentação correta. Sem contar que a sua terra, a sua produção é como se fosse uma empresa. Então, manter a contabilidade em dia, ali, o livro caixa, os livros contábeis de forma geral, é muito importante. A questão do livro caixa é mais para aquele produtor, né, que vende, que produz, né, tipo leite, que faz aquelas entregas, né? Sim.
Perfeito. E também, pessoal, voltando aqui, puxando para o meu lado, o trabalhador rural, todos os benefícios para ele ter acesso ao INSS, ele precisa provar a atividade através de documento. Então, mantendo o documento regularizado, você tem meio caminho andado aí para alcançar qualquer benefício do INSS. Então, isso é muito importante. Então, o trabalhador rural e principalmente o produtor, é ideal que ele conte com o auxílio de um contador para regularizar essa situação, né? E a terra, né, Sabrina, ela também gera tributo que é devido, sim, que é o exemplo do ITR, né? E quem faz essa regularização é também o contador, correto? Sim, faz a declaração uma vez ao ano do ITR. Uhum. Então tá, então a gente já viu aí que as consequências, né, de não se manter esses documentos em dia são graves. Né? Você pode ter prejuízo e vai perder acesso a benefícios, né? Igual a doutora falou, de reforma agrária, esse tipo de coisa. E mais uma vez, se você não faz e vai fazer depois porque precisou, vai fazer em atraso, vai ter que fazer retroativo, vai ter multa e vai ficar cada vez mais caro. Aí você vê o dinheiro voando. Além do serviço do profissional, né? Porque quando você contrata o profissional para fazer o seu serviço uma vez ao ano, é um preço, é um valor. Se você precisar fazer uns 5 anos retroativos, já é outra coisa. Então, assim, é importante fazer todo ano, manter tudo direitinho, para evitar que você tenha gastos desnecessários depois. Exatamente. Então, a gente sempre tem que trabalhar com prevenção, né, doutora Sabrina? Porque a gente tem muitos ditados populares que eles são reais, que é o melhor evitar do que remediar, né? Então, vamos prestar atenção nisso daí, pessoal. Outra coisa, o produtor rural, né? Ele costuma procurar você, né, como contadora, desde logo para regularizar tudo, ou ele só procura na hora que já deu problema? Depende. Às vezes, o produtor rural, que é a pessoa física, na maioria das vezes só procura quando precisa. Normalmente, o ITR só então uma vez no ano. Quando ele vai precisar de uma outra coisa, que ele descobre que ele precisava de algum documento específico, aí ele procura. Já aquele produtor que é maior, que já produz, que já precisa do CNPJ para emitir nota fiscal, esse é desde o início, porque ele já precisa de um CNPJ. Ele é obrigado já de uma vez, ele é obrigado. Então, às vezes, o que ocorre mais erro é o produtor pessoa física, porque como ele é pequeno, às vezes só tem uma chácara, ele acha que ele não precisa. Mas, por um acaso, ele precisa de uma documentação, ele vai procurar, descobre que já tinha que ter feito isso há mais tempo. E aí vai aquela questão de ter que fazer retroativo. E eu volto de novo a puxar para o meu lado. Por quê? Os benefícios do INSS para o rural, aí eu falo de pequeno produtor, tá, pessoal? O grande produtor, isso aqui não serve. Mas o pequeno produtor e aquela pessoa ainda que não tenha terra, mas que trabalha, ela precisa produzir documentação da atividade, não só para evitar esses riscos que a doutora já está, né, alertando aqui, mas também para produzir prova para ingressar no INSS. E por que eu falo produzir prova desde cedo? Porque o INSS ele exige prova contemporânea. Contemporânea é um fato que você está alegando. Vamos supor, você chega lá no INSS e fala assim, doutora Sabrina, eu trabalho na roça desde 1999, mas eu tenho um documento só de 2026. O INSS não quer saber se você estava lá em 99 sem nenhuma documentação. Aí você pode pensar, mas eu vou chamar a testemunha. A jurisprudência fala, e aí já se aplica já na justiça. Testemunha só não basta. Você tem que ter um indício documental. Então, ainda que você seja um pequeno produtor rural, ainda que você seja parceiro, meeiro, aquilo que você conseguir documentar é importante, né, doutora Sabrina? Muito importante. Perfeito. Aí, uma coisa que muita gente tem dúvida também. Quanto tempo que um contador é obrigado a guardar documento de clientes? Tanto o contador quanto o próprio cliente é obrigado a guardar por 5 anos, que é o prazo da prescrição que a gente conhece por ele. Entendi. Então, pessoal, você tem aí uma garantia, né? O seu contador não vai se livrar do seu documento. Não é igual você que guarda numa gaveta e depois não sabe onde é que está, né? Procura, estava nessa gaveta aqui, o negócio desapareceu. Então, o contador já te garante pelo menos 5 anos para saber onde está o seu documento. E essa questão de alguns tipos de documentos tem que guardar muito bem. Por exemplo, a certidão da terra, ela não entra nessa prescrição de 5 anos, não. Você tem que ter ela pelo resto da tua vida. Existem alguns documentos que não podem se encaixar nesses 5 anos, não. Pois é, preciso tomar cuidado, né? Então, doutora Sabrina, essa pergunta aqui é muito interessante, mais para mim, né?
Por quê? Eu enfrento essa dificuldade com os meus clientes rurais. Então a dúvida é o seguinte, o trabalhador rural, que ele não tem terra no nome dele, mas ele trabalha numa terra cedida ou em parceria, arrendamento que seja. Ele pode fazer um registro de terra no nome dele, desse pedaço dessa terra? Se esse pedaço de terra estiver acobertado por um contrato, cedendo esse uso, estiver no contrato, ele pode fazer o terra no nome dele. Tanto que, para você fazer ali o cadastro no CIAE, para você emitir a nota fiscal se você precisar, para você ter o número do seu cadastro de produto rural, você precisa apresentar esse documento. Se você não tiver uma terra no seu nome, você tem que apresentar o contrato que você tem. Seja um contrato de arrendamento, seja um contrato de cessão de uso, precisa ter um contrato para que você consiga emitir a documentação do seu nome. Olha, gente, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, a terra não é minha, eu só trabalho lá. Gente, você pode fazer um terra no seu nome, de uma terra que não é sua. Isso é excelente, mas é por que, Lorena, que é excelente? Porque é um documento que você vai apresentar no INSS, gente, no seu nome, contemporâneo. E, doutora Sabrina, e vocês que estão nos assistindo, ITR, ele é um documento reconhecido pelo INSS como de base governamental. O que significa isso? Significa que a validade dele é alta. E ele tem uma validade em períodos. Ele pode valer até 7 anos e meio. Vamos supor, você tem um documento de 2000, um ITR com seu nome, você acoberta aí 7 anos e meio de atividade rural. E exige só 15. A lei exige só 15 anos de atividade rural. Se você tiver 2 documentos de base governamental, você tem documentação suficiente para pedir sua aposentadoria. Então, assim, produza documentos, galera. Isso é muito importante. Importantíssimo. Doutora Sabrina, nós estamos caminhando para o fim. A conversa foi maravilhosa. Agora nós vamos fazer só um bate-volta. Tá. São perguntinhas rápidas de uma palavra. Eu vou falar 2 palavras, você escolhe uma. E aí nós vamos entender um pouquinho de quem é a Sabrina também. Organização ou criatividade? Organização. Café ou energético? Energético. Ai, eu me decepcionei, tá? Porque eu sou do café. Energético. Livro ou vídeo? Livro. Boa. Papel ou computador? Papel. Amo papel, gente. Eu amo pegar na folha. Sim, eu gosto de escrever. E eu gosto de ler papel também. Das pessoas que leem Kindle. Não. Eu até consumo muito vídeo, mas eu prefiro estar com livro, com papel, eu prefiro escrever. Eu acho que escrevendo flui mais. Flui mais, né? Alimenta a mente, faz a mente trabalhar. Rotina ou improviso? Rotina, nossa senhora. Excelente, eu também gosto de Eu rotina. faço todos os dias a mesma coisa. Uma qualidade indispensável para um contador? Organização. Perfeito. Um defeito que você ainda tenta vencer? Procrastinação. Quem não? Quem nunca, né? Um livro que marcou sua vida? Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Não conheço. Ele é muito bom, ele conta a história da Carolina, que encontrou ali no meio do caos da vida dela, morando na favela, passando por inúmeras dificuldades. Ela conseguiu manter um propósito aceso, que era de se tornar escritora, e depois de muitos anos ela se tornou escritora e conseguiu mudar a vida dela e dos filhos dela. Então, assim, é um livro muito marcante. É uma história de superação, de Isso. trajetória, né? Isso. Igual a vida da doutora Sabrina, que a gente conheceu aqui, né? Então, caminhando agora para o fim, para a gente fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem vai nos assistir no futuro, o que você diria? Estudem. A educação é a única coisa que vai mudar o mundo. Então, assim, toda oportunidade que você tiver de estudar, e aqui não só faculdade, pode ser um curso técnico, pode ser um livro, qualquer coisa, estudem, leiam, isso é muito importante para a gente manter a sanidade nos tempos atuais. Perfeito! E só para complementar isso que a doutora Sabrina falou, o estudo ele liberta, ele transforma. E eu e a doutora Sabrina, nós somos frutos disso, porque nós fomos as primeiras a formar na faculdade da nossa família. Sim.
né? Então isso é uma coisa interessante, isso é furando a bolha, quebrando as perspectivas negativas. Você conhece outras realidades quando você está estudando e você deixa de acreditar só naquilo que você convive, porque você vai conhecer outras coisas. Então é muito importante a gente abrir a cabeça para outras coisas. Exatamente. Gente, esse foi o nosso papo, foi um prazer conversar com você. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Agora, você dê suas redes sociais para o pessoal te seguir. @contadora.sa, tanto no Instagram quanto no TikTok. Perfeito, gente, vamos acompanhar, porque eu sei que todo dia ou toda semana ela está postando dicas práticas para a nossa vida. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Aqui a gente não entrevista apenas pessoas, né? A gente aqui conhece trajetórias, como a trajetória da doutora Sabrina. Obrigada por fazer parte dessa conversa. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.